Queridos e queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Tá um calor do cacete aqui em casa, né? Guarulhos está pegando fogo e é isso aí. Tratando que hoje é dia 26, vai lá na aba de comunidade, vota na enquetezinha que eu coloquei, que é para eu ter mais ou menos uma ideia do conhecimento do meu público, né? Do seu conhecimento da galera que também está votando, né? Do quanto que sabe de machine learning, para quando eu começar a fazer meus vídeos de machine learning, eu ter mais ou menos uma ideia de onde começar, tá bom? O Bruno Henrique ele me perguntou, hoje ainda, né? Porque fazem nem 24 horas. Ele me perguntou, olha, escreveu assim, ó, me diga uma coisa, o que eu preciso saber antes de começar a estudar o conteúdo, ou seja, o que compõe a base para a compreensão do machine learning. Para você poder aprender qualquer coisa, o que falta é vontade. E eu não estou falando nem, você só é rico, você só é pobre porque você quer. Não. Quando você tem vontade para aprender alguma coisa, você corre atrás daquilo. Não vai ser não vai ser a primeira barreira que vai te parar com isso. Partindo dessa parte autoajuda, né? O que me ajudou a aprender? Então comecemos com um pequeno detalhe. Já faz tempo que eu estou estudando isso. Já fazem uns 3 anos. 3, 4 anos a gente pode colocar. Mas estudando mesmo, eu estou desde novembro de 2019, que é quando eu comecei a fazer os vídeos de pré-cálculo. Então, vocês podem ver que teve uma época no meu canal que eu só fazia vídeo de pré-cálculo. Por quê? Porque é base matemática para poder aprender outras coisas sobre machine learning. Mas assim, beleza, você não quer aprender tudo isso, você não quer aprender cálculo, você não quer aprender pré-cálculo, né? Mas alguns conhecimentos eu acho, Bruno, necessários. E a partir do momento que eu comecei a aprender sobre isso, foi que eu comecei a, vamos dizer assim, melhorar o estudo. Não se esqueçam, eu já estou há anos estudando isso. E eu sei muita coisa? Eu sei bosta nenhuma, praticamente. Então, eu acho que a primeira parte é você entender muito bem o que é uma função. Eu vou explicar mais sobre isso quando eu estiver fazendo vídeos de machine learning, mas você entender o que é uma função, eu acredito que seja o básico do básico. Eu acho que é o principal. Como assim, Zuruba? Que carambas é isso? Então vamos colocar aqui ax mais b. Você consegue me dizer o que é isso? Então vamos colocar aqui f de x igual a isso. Vamos colocar essa terminologia. F de x é ax mais b. Você consegue me dizer o que é isso? Em alguma coisa? Você consegue me dizer quais são as operações matemáticas que estão sendo feitas aqui? Qual é o domínio dessa função? Né? O quanto que ela consegue calcular, quanto não? Se, por exemplo, eu pedisse para você para ter o resultado dessa função fosse 3, quanto que aqui poderia ser para poder ser um 3? Você saberia me dizer quais são os números que poderiam ser feitos para poder ser 3? Eu acredito que sim. Se você conseguir fazer isso, veja que se você entender todas as terminologias que estão sendo escritas aqui, eu acho que já te ajuda muito, principalmente nos estudos de machine learning. Caso não, olha, como um dos primeiros algoritmos que se aprende, que vê e afins, é um é um modelo matemático de regressão, cara, se você não entender isso daqui, que é uma coisa mais besta do mundo, eu acredito que você precisa estudar um pouquinho mais de pré-cálculo, pelo menos. Eu acredito que sim. Pelo menos eu comecei a melhorar nos meus estudos a partir do momento que eu aprendi isso. Como que eu vou fazer isso? Vocês podem utilizar meus vídeos, né? Fica parecendo que eu estou fazendo propaganda para o meu próprio canal. Mas estou, foda-se. Vocês podem ver meus próprios vídeos, eu tenho bastante vídeos de pré-cálculo, tenho bastante vídeos de cálculo também. Parei de fazer porque não tem muito público, mas foi muito bom para os meus estudos. Então, entender o que é uma função, um domínio e afins, eu acho muito importante. 2, pode ser até redundante que eu vou falar, né? Em termos é programação. Programação. Muito. Eu não posso considerar que você precisa ser mestre em alguma coisa para você poder aprender. Eu acredito que o nível de programação, sei lá, num Python, por exemplo, Python.py, para não ficar escrevendo tanta coisa. Um Python, por exemplo, eu acredito piamente
Se você for bem dedicado ou dedicada, em 3 meses você já tem um conhecimento suficiente. Sério, você não precisa de você precisa de muita programação para começar a aprender a programar, para começar a aprender a fazer modelos matemáticos, modelos de machine learning. Às vezes até menos. Meu, você entendendo o que é uma variável, entendendo mais ou menos o que é um objeto e um atributo, sabendo fazer funções, acredito, laços e afins, meu, com isso daqui você já começa a fazer modelinhos. Você vai ser muito bom ou muito boa nisso? Aí já é outra situação. Mas para aprender, acredito que em 3 meses você consiga aprender tranquilamente. Vai ser fácil? Aí já é outra coisa. Mas eu acredito que em 3 meses alguém consiga aprender muito bem, sim, programação em Python da vida o suficiente para começar a fazer modelo matemático. Para começar a compreender a parte de machine learning, não. Mas para começar a brincar já e compreender um pouco, pelo menos, a parte de programação daquilo que você está falando, eu acredito que a parte de programação é o mais fácil. Você entendendo um pouco mais sobre matemática, funções, álgebra e afins, vai te ajudar mais, tá bom? Vamos ver um terceiro ponto, né, que eu acredito que ajude bastante. E não é nem uma gama de conhecimentos, eu acho que é um ponto em si, tá? Machine Learning não é fim em si. Você lembra se tem acento agudo. O que eu quero dizer com isso? Você pode aprender 400 modelos de Machine Learning. Machine Learning não é ele mesmo. Se você aprender um monte de coisa de Machine Learning, bela bosta se você não souber aplicar. Então, tem muitas coisas dentro de Machine Learning que como que eu posso resumir de uma forma bem melhor? Você não precisa tipo, ficar se matando para poder aprender isso. Né? É muito mais interessante você entender que Machine Learning é uma ferramenta para chegar a um fim. Para você chegar numa análise melhor dos dados que você está tratando, para você poder fazer uma coisa, por exemplo, você poder usar uma coisa chamada redução de dimensionalidade. Às vezes pode ser que você tenha uma base de dados que tenha 15 colunas, sendo a 16ª a coluna a qual você quer, preço, qualquer coisa do tipo. Beleza, você tem 15 colunas, mas na verdade você precisa de 2, 3 colunas que são as melhores para você poder trabalhar com isso. Um modelo de machine learning poderia te ajudar. Às vezes você quer saber se um dos exemplos que mais tem na internet sobre isso é você pega uma base de dados e você vê se determinado cliente ele vai abandonar sua base de dados. Você vê muito mais isso com companhias telefônicas, né? Vai abandonar sua base de dados, não, perdão. Se ela vai deixar de trabalhar com você, né? Então, você vê a rotatividade do cliente, né? Então, através de um algoritmo de machine learning, você consegue criar algoritmos, modelos matemáticos que podem te ajudar na classificação de determinados clientes, você pode ajudar em segmentação de clientes, em segmentação de produtos, segmentação de problemas, né? Predizer determinado valor, e várias outras coisas que o machine learning em si ajuda a resolver. Mas o machine learning nele mesmo não é nada. É muito legal como parte matemática, mas se ele não resolve nenhum problema, não adianta. Então, machine learning, né, os algoritmos de machine learning, você fica sabendo, putz, o que é uma regressão, caramba, 4 é bem legal. Mas se não resolver problemas daqueles que estão te pagando, problemas daquilo que você está resolvendo, caramba, 4, não adianta em nada. Então, isso daqui é só um toque, tá bom? Eu acho que o quarto ponto, que é um ponto bem interessante, é você entender um pouquinho de estatística. Entender quanto? Meu, pelo amor, saiba o que é pelo menos uma proporção. Não chega a ser exatamente matemática, estatística, chega a chamar de matemática, mas enfim, né, meu, saber o que é uma porcentagem é uma coisa bem importante. Meu, vamos dizer uma outra coisa, probabilidade é bem interessante você entender. Você entender tipos de dados, então nós estamos tratando de dados categóricos,
dados numéricos, né? Tudo isso daqui é bem importante você entender, o mínimo de você entender, porque dependendo do modelo que você vai estar trabalhando, dependendo daquilo que você vai estar resolvendo, você entender quais são os dados numéricos e quais são os dados categóricos é de uma grande importância, porque senão, por exemplo, você vai fazer um modelo de classificação ao qual todas as colunas elas têm que estar numéricas. Mas, putz, qual que é o algoritmo que eu vou usar? Se você não entender que aquele é um dado categórico, ou que aquele é um dado numérico, que pode ser que um número esteja representando uma categoria, por exemplo, né? Você não vai saber. Ah, mas isso entra em questão de estatística? Entra na parte estatística. Então, a estatística, alguns conhecimentos básicos, como por exemplo, isso. Eu acho que aqui o fatorial também é legalzinho, entender um pouquinho de fatorial. Eu acho que, sim, entender as coisinhas básicas também, né? Como média, mediana, né? Desvio padrão, ok? Então, eu tenho aqui entender sobre média populacional e média amostral, entender o que é uma amostra, isso também é bem interessante, ok? Uma coisa que ajuda, isso daqui ajuda a entender isso daqui, entender a parte de modelagem, ok? Entender a parte de modelagem é bem interessante. Lógico que cálculo também ajuda bastante, se você quiser entrar na parte mais, vamos dizer assim, profunda, se você quiser entender como é que o modelo realmente aprende, tá? Aí, se você quiser entender como é que o modelo aprende, é obrigatório você saber isso daqui, é obrigatório você saber, por exemplo, qual que é o nome mesmo? Você entender um pouco mais de cálculo, você entender, por exemplo, o que é uma derivada, você entender, se você conseguir entender, por exemplo, o que é uma derivada parcial já é bastante coisa, principalmente quando você está tratando de modelos que tem mais de uma variável, ok? Então, isso é bem interessante, entender a parte estatística também é interessante. Eu acredito que a partir do momento que você entenda um pouco mais de estatística e essas coisas, uma análise de dados é bem interessante. Análise de dados é interessante. É que a análise de dados ela também engloba algumas outras coisas. A parte matemática é bem importante, principalmente quando você está tratando na parte estatística. Estatística é bem importante. Você entender, por exemplo, questão de requisitos. Entender requisitos. Você entender, por exemplo, do negócio ao qual você vai estar analisando. E por que eu estou falando que você entender do negócio é bem importante? Porque a partir do momento que você entende do negócio, aquilo que você vai trabalhar, aquele problema que você vai resolver, machine learning deixa de ser aquilo em si. Eu vou aplicar um modelo, eu vou aplicar, sei lá, um algoritmo de KNN para poder fazer uma regressão de alguma coisa. Meu velho, às vezes pode ser que só uma média já resolva. Você saber qual é a distribuição daquilo que você está trabalhando já resolva. Às vezes você mexendo no Excel e fazendo, sei lá, um PROC-V já resolva. Você ordenando os dados já resolva, né? Então, na análise de dados também você saber tratar as informações. Tratar as informações é bem interessante você poder fazer isso também. Vamos ver uma outra coisa que eu acho. Eu acho que é uma coisa que ajuda muito. Inglês. Pelo inglês tem sinto esse circunflexo no E. Inglês. Inglês ajuda pra caralho. Porque muitos dos conhecimentos que você vai buscar vão estar em inglês. Dificilmente você vai ver esse conhecimento em português. Mas eu não sei falar inglês. Existem dois tipos de problemas: os meus e os seus. É problema meu? Não, problema seu. Eu estou sendo estúpido? Em termos eu estou, mas o mundo em si não vai querer saber se você sabe falar inglês ou não. Ele vai querer saber se você tem esse determinado conhecimento. Enquanto você não tem, um monte de gente tem e está aprendendo antes de você. Eu acho que isso é uma das outras coisas também. É lógico que você tem outras soft skills também que eu acho que é bem importante, né? Mas aí já foge um pouco da parte do machine learning, né? Que, por exemplo, a habilidade de comunicação também é bem legal. Saber se comunicar. Escreve aqui, ó. Comunicação. Comunicação é bem importante.
Porque no final das contas, quando você já saber a parte de modelagem, você vai ter que falar sobre aquilo que você falou, aquilo que você fez. Então, você vai chegar na apresentação, você vai falar assim, nossa, mó legal. E aí, fulaninho? Fulaninha, o que você fez aí? Você demorou 2 semanas para poder entregar esse negócio para a gente. Aí o que é? Nossa, você não imagina os erros a raiz dos erros lá, absolutos do meu modelo, tá dando 0,37. E quando eu faço a correlação entre outros, a diferença absoluta do que eu estou fazendo, raiz quadrada, lógico, né? Para não perder muito, tá dando 36. Inclusive, essa outra coisa aqui, deu tal coisa, tá, belezinha, muito legal esse monte de número aí, mas e aí? O que isso resolve no meu problema? O que resolve no problema da empresa você ter todos esses tipos de conhecimento? Né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? E resumindo, você tem que saber resolver problema com com esses conhecimentos que você for ter. Então, para você poder aprender machine learning, considera um mínimo você entender um pouco de matemática, não só somar, subtrair, isso é bem importante, isso ajuda bastante, mas você entender uma função, o que carambas é uma função em si, isso ajuda muito. Programação, eu acredito que uns 3 meses já seja o suficiente para você poder aprender. Entenda que machine learning não é fim em si, então grande coisa é você ter 400 modelos na sua cabeça se você não resolver bosta nenhuma. Estatística é bem importante para você poder entender sobre aquilo que você está fazendo no machine learning. Análise de dados é bem importante. E esse daqui, em termos, é o mais fácil. Ao meu ver, pelo menos. Ao meu ver, ele é o mais fácil, porque a partir da análise de dados você vai colher informações, e a partir disso você vai ter que aprender a se comunicar, que é a parte mais chatinha. Comunicação é uma habilidade bem difícil, né? E inglês é bem importante para você poder aprender aquilo que você está querendo fazer. Ler livros, ver outros vídeos, né? E ler papers, pode ser, né? Modelos e afins. Ok? Se você fosse perguntar para mim, dá para aprender machine learning sem saber matemática? Sem saber cálculo, por exemplo? É difícil. Eu acho mais difícil, mas dá. Você pode aprender a parte mais encapsulada, que é a parte ao qual os programas já estão prontos, os modelos já estão prontos, você passa lá os dados, você fita o modelo, né? Fitar no sentido de tipo fazer ele se adaptar aos dados aos quais vocês estão trabalhando, né? E você consegue trabalhar com isso sem ter tantos conhecimentos em programação, tem tantos conhecimentos em matemática e etc. Qualquer um pode aprender? Qualquer um com vontade, sim. Mas eu digo, pelo tempo que eu estou estudando, pelas coisas que eu escuto e pelas coisas que eu vejo, inclusive das pessoas que estão no meu canal. Machine Learning é difícil, mas não é impossível. Nossa, que M feio. Não é impossível. Que L feio também. Mas não é impossível. Se eu estou aprendendo, vocês também conseguem. Beleza? Eu acho que é um assunto até um pouco complicado para eu poder expressar, tá? Porque no fim das contas eu aprendi muito mais do que isso. Eu já estou estudando já faz bastante tempo, então já tenho toda essa parte de pré-cálculo, estatística, saber o que é um logaritmo, saber o que é uma raiz, e função, e potenciação, e o que é a porra de uma derivada, né? O que é uma derivada parcial, só não sei direito o que é uma integral ainda. Mas, a parte de probabilidade, né, distribuição probabilística, eu estudei tanta coisa, lógico que esse conhecimento não fica sempre na cabeça, né? Mas eu já estudei tanta coisa que é meio difícil condensar em poucas. Mas eu acredito que, a grosso modo, né, isso daqui já é o bastante. Esse tipo de conhecimento vai te levar a outros. Isso é como se fosse um novelo de fio. Você vai puxando esse treco e vai desenrolando conhecimentos, estudos e problemas e dúvidas, etc. Mas mantenham o foco, trabalhem bastante, estudem bastante, que um dia vocês conseguem. É fácil? Não. Conhecimento para vocês terem mais ou menos um pouco de machine learning é, sei lá, entre 6 meses a 1 ano para vocês começarem a deslanchar. Pelo menos é o que eu acredito. Tá bom? Mas, nossa, que desânimo.
Faz um cálculo de soma aí que é bem mais fácil, então. Beleza? Espero não ter desanimado tanto vocês. E é isso aí, beijos na bunda. E não se esqueçam de responder a enquete que está lá na aba de comunidade lá do canal. Vou deixar mais ou menos até dia 28, dia 29. Beleza? Beijos na bunda, até mais.